A última vez que eu postei vídeo antes do retorno do canal foi em junho do ano passado. Meu cabelo tava tão curtinho. E agora, um ano depois, eu preciso atualizar pra vocês o que aconteceu nesse último ano. Esse daqui que era pra ser o vlog de retorno do canal. Como vocês sabem, eu tinha todo um planejamento do que eu queria falar, como que eu queria falar. Mas este planejamento foi todo por água abaixo por causa do evento e por causa de vários projetos que eu quero fazer. Então, eu vou usar esse vídeo aqui pra poder atualizar vocês das coisas. Começando mostrando o Frederico, que é o meu gato filhote que eu adotei. Mas antes eu preciso dar uma ajeitada nessa zona aqui. Chegaram quase todas as coisas que eu comprei pra fazer os nossos testes. Eu tô muito ansioso pra testar essa massa aqui. Tô ansioso pra testar tudo, né? Mas essa daqui é que eu mais tô ansioso. Eu vou organizar, que eu não tenho espaço pra organizar essas coisas, e daí a gente conversa. Vocês devem ter meio perdidos porque eu tô falando de novo escritório, espaço novo, e eu não contei pra vocês que eu me mudei. Já faz uns 6 meses que eu tô morando sozinho aqui na cidade vizinha a que eu morava. E tá sendo muito legal. E esse é o único espaço mais ou menos bonitinho que eu tenho na minha casa. Então, aqui no escritório é onde eu quero dar prioridade para poder ajeitar e tornar um espaço legal até o final do ano. Eu comprei 2 estantes de pinos, que era baratinha e é bonitinha, né? Para eu poder organizar minhas coisas. Então, eu vou montar elas agora, vou tirar as coisas da minha mesa ali e daí a gente pode conversar. Nossa, por que ela tá tão bamba? Enquanto eu montava aqui, chegaram novas coisas para os meus projetos e consegui montar as duas. Ela não ficou a coisa mais firme do mundo, mas pelo menos eu já consegui limpar ali daqui pra cá. E depois eu continuo a organizar porque eu já tô exausto. Eu passei umas 2 horas fazendo isso daqui porque eu simplesmente não conseguia, não tinha manual. Dá pra ver, inclusive, ó, que elas estão diferentes uma da outra. Essa daqui tá pra cima, essa daqui tá pra baixo. Por que isso? Não tive manual, não tive ajuda e eu fiz o que deu. Então, logo depois que eu postei o último vídeo, eu cheguei a gravar um outro vlog, mas eu simplesmente não tava gostando e acabei excluindo ele todo. E nesse mesmo período eu perdi o meu emprego e todas as minhas fontes de renda. Então foi um período muito complicado, porque eu já tava lidando com um pouquinho de responsabilidade financeira por conta do show do Twice e eu decidi que ia no show do Dreamcatcher. E quando eu já tinha comprado tudo, ingresso e etc. E tinha que lidar com isso, eu perdi todo o dinheiro. Então, como eu não era CLT, eu não tinha direito a nada e eu só me ferrei, basicamente. Quando eu comprei o Lightstick do Dreamcatcher, eu jamais esperava que eu conseguiria usar ele na vida. Eu tava muito feliz de ter o produto, mas eu achei que eu nunca ia usar. E eu fui no show, foi o melhor show da minha vida, foi um show incrível, não desassociei em nenhum momento, fiquei bem pertinho do palco e foi literalmente perfeito. Eu já não tava num período de grande ânimo, como eu falei pra vocês. Eu passei uns 3 anos mais ou menos sem ter essa vontade grande de viver de arte, de fazer tudo, de participar e tal. E toda essa questão financeira mexeu muito comigo, fora todo o cansaço. Logo depois, um tempo depois, eu comecei a trabalhar como CLT, eu consegui um emprego na área do design. Eu sou designer mais ou menos de formação. É complicado falar de formação porque eu realmente não sou formado, não me formei nas áreas, mas eu fiz um ano de design, 3 anos e meio de publicidade e propaganda e um ano de psicologia. Então eu tenho tempo de estudo para ser formado, só não sou formado. Rotina CLT, das 7 às 7 da noite, né? Calma, acordo às 7 e chego perto das 7 à noite em casa. Meu Deus, eu me atrapalhei tudo pra falar, mas eu não vou regravar essa parte, eu vou só aceitar. Teve momentos que eu pensei, será que eu não devo desistir de tudo, parar de ter essa vontade de criar coisas e simplesmente tentar aproveitar a vida do jeito que ela tá, porque a minha vida não é ruim, né? Eu vou trabalhar, o meu trabalho não é ruim, aí eu volto pra casa, tenho a minha casa, tenho as minhas comidas, tenho um salário razoável, não passo fome, tenho o apoio dos meus pais, então eu poderia talvez viver assim. Só que pra eu ser feliz assim, eu precisava matar quem eu era, porque eu queria mais. E quando eu falo queria mais, não significa eu quero ser rico e claro, eu aceito ser rico, mas não é sobre o dinheiro e bens, e sim sobre o estilo de vida, coisa que eu quero fazer, projetos, etc. Só que ao mesmo tempo que eu queria fazer projetos, eu também não queria, eu não tinha
previsão para o futuro, não tinha sonhos, mas ao mesmo tempo eu me sentia preso ao passado, à forma de pensar de que eu tinha sonhos no passado e o que aconteceu. Foi um período assim bem confuso, esses últimos 3 anos foram bem confusos na minha cabeça, e daí eu fiz 30 anos, simplesmente comecei a pensar em projetos de novo, ter vontade de fazer certas coisas, aí eu consegui escrever um texto para entender o que eu queria fazer, por que eu queria fazer. Fazia sentido postar de novo? Fazia sentido criar conteúdo, fazer projetos? Por que eu queria essas coisas? E com esse texto eu consegui entender melhor algumas coisas, né? Coisas que eu já senti, fui trabalhando em cima todos esses anos, mas como eu disse, eu não sei o que é que mudou. De repente eu simplesmente senti que estava tudo certo. Não foi uma coisa de a construção chegou até lá. Não, foi pá, do nada eu comecei a sentir vontade. E daí a gente tá aqui, né? Criando coisas e eu tô há umas 2 semanas produzindo coisas todos os dias. Não necessariamente eu tô produzindo fazendo uma ilustração. Tem dias, por exemplo, que eu passei o dia inteiro pesquisando coisas de produtos, entendendo preços, logística, fazendo toda essa questão de pesquisa, vendo o que eu queria fazer, vendo o que eu conseguiria comprar, vendo o que chegaria no dia. Foi um dia exaustivo e não foi uma produção, mas ao mesmo tempo foi uma produção, né? Faz parte da produção, isso faz parte da criação de algo. E é muito engraçado porque mesmo quando eu tô muito cansado, e ultimamente eu estou bastante cansado, eu não tenho esse pique pra fazer tantas coisas, ainda assim eu tô com uma energia criativa, então ao menos todos os dias, não porque eu me sinto obrigado, mas simplesmente porque eu quero, eu faço alguma coisinha. Ontem, inclusive, eu terminei mais 2 ilustrações que não tem a ver com o evento, mas que faz parte aí do meu projeto criador de conteúdo e arte. Eu comecei fazendo essa ilustração aqui, que é uma ilustração, né, sobre mim, foi baseada numa trend antiga, que começou com IA, onde as pessoas se faziam como se fossem bonecos, daí depois os artistas foram lá e fizeram uma contra a essa trend, fazendo a trend, só que fazendo com ilustração e sendo contra IA. Enfim, nada disso é importante para mim nesse momento. Eu fiz porque eu gostei, achei que ficou bonitinha, tem bastante informações, tem até preço aqui, sabe? Eu achei que ficou muito legal. Esse preço aqui é a minha altura. E eu acho que a ilustração ficou fofa, vai ficar lá no meu perfil, né? Uma postagem. Tá com o meu nome agora, com a versão logo, a versão do arroba nova. Eu acho que fazia sentido eu fazer essa ilustração de novo, né? Aqui a gente tem o Melman e o Shimi, os meus personagens. Enfim, ficou muito fofa, eu adorei a ilustração. E depois eu passei um tempão fazendo o meu novo avatar, né? Porque não adiantava eu postar isso daqui e o meu avatar ficar diferente. Trabalhei um monte nele também, modifiquei muitas e muitas vezes, mas eu queria que ele tivesse mais ou menos a cara. Calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Essa daqui é a minha nova logo e eu queria que ele tivesse mais ou menos esse semblante aqui. Só que, claro, a logo é para ser um negócio simplificado e a minha ilustração, ela tem mais detalhes, mais coisas, então eu meio que misturei as duas coisas para criar essa ilustração que virou o meu avatar novo, né? Que eu já substituí lá no Instagram. Eu vi também que eu preciso atualizar vocês do projeto Tarô, que foi a última coisa que eu falei antes de parar com o canal. E basicamente eu parei com o projeto, porém não tanto, porém eu não sei quando vou continuar e ele mudou algumas coisas. As últimas cartas que eu desenhei foram no ano passado e só no início desse ano, quando eu consegui encaixar na minha nova rotina, que eu consegui gravar os vídeos sobre ela. Os vídeos curtos já estão disponíveis no canal, né? Mas eu pensei e refleti bastante se esse projeto, ele era pra mim, se ele tava funcionando, o que eu esperava dele e se ele realmente era pra ser do jeito que eu estava fazendo. E então eu percebi que não fazia muito sentido eu continuar com o projeto sendo um tarô, né? Que um tarô tem 78 cartas específicas, ele tem já uma estrutura pronta e eu pensei que eu não queria seguir essa estrutura, porque tinha coisas que eu não queria fazer, tinha coisas que eu queria fazer e que não se encaixavam com a estrutura que já existia, e tinha coisas aí que eu já tentava, né, pensar e entender na hora de escrever as minhas próprias cartas, para tentar dar um direcionamento que fizesse mais sentido na minha cabeça. E pensando nisso, pensando no trabalho que eu ia ter, eu acabei deixando de fazer um tarô.
mas eu ainda quero fazer um oráculo de cartas, mesma temática, manter as cartas que eu já fiz. Algumas vão mudar pequenas coisas, algumas vão mudar nomes, mas eu já estudei bastante, já estruturei esse projeto, já escrevi e defini quais são as cartas que eu quero fazer. Ele tá com 32? Não lembro direito agora, mas não importa porque eu não vou tocar esse projeto nesse momento. Eu quero tocar ele quando eu tiver um pouquinho mais de liberdade, espaço para poder criar essas coisas. E eu quero conseguir pelo menos esboçar todas as cartas antes de seguir em frente com as finalizações e a criação dessas cartas. Porque eu percebi que quanto mais espaçado vai ficando o projeto, menos eu vou tendo apego a ele, menos eu vou gostando e mais diferente entre si as coisas vão ficando e eu vou me incomodando com isso. Então eu quero organizar tudo para quando conseguir finalizar e for fazer e for fechar esses arquivos, eu consiga fazer tudo isso de uma vez só. Aí só para mostrar para vocês como é que estavam as cartas, eu fiz pequenas modificações em todas as cartas, principalmente aqui na área da orelha, algumas modifiquei mais coisas, outras menos. Fiz também aqui uma nova versão de moldura, né? Tá um pouquinho diferente do que estava no último vídeo e também troquei aqui a fonte do texto para padronizar, né? E por último, a última coisa que eu fiz foi refazer a carta do carro, que eu não estava satisfeito, acho que ela ficou bem mais bonita assim, e fiz as cartas do Imperador, do Hierofante, da Imperatriz e das escolhas. Eu mostrei rapidinho aqui porque, né, tem vídeo sobre todas elas no canal. Eu acho que eu cobri todos os pontos, né? Mas se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, querem conversar sobre alguma coisa, se eu esqueci de falar alguma coisa, me deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E agora eu só quero descansar. Eu ainda tenho que continuar a organizar isso daqui, porque tá bagunça, né? E já escureceu, eu tô cansado, então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E no próximo a gente continua. Aqui temos bastante projetos aí pra fazer e eu tô muito empolgado. Talvez, spoiler aqui, eu acho que o próximo vídeo vai ser com cerâmica fria, que acho que é a primeira coisa que eu quero provar. Provar é ótimo, né? Parece que eu vou comer. É que eu quero testar dos projetos. Então, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Semana que vem tem vídeo novo e a gente vai tendo aí essa frequência semanal de novo. Obrigado por assistir, um beijão e até mais.